A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor a todos que nos acompanham, que nos assistem aqui no podcast EBD Síntese, para mais uma aula, né? Agora caminhando já muito mais perto do final do trimestre, aula número 9, o Espírito Santo e a Igreja. Né? Hoje nós vamos trabalhar juntamente com vocês esse tema que é maravilhoso para nós, pentecostais, né, o Espírito Santo e a Igreja. O que é que essa aula de hoje, né, pode nos trazer? Como é que nós podemos colaborar com você, querido professor, né, na didática, no apoio pedagógico, no suporte pedagógico dessa aula? A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao 11, né? E a Bíblia diz assim: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Efésios, capítulo 1, versículo 14. Né? Como objetivos da lição, nós temos três, né? A base tríplice da nossa lição, né? Que é identificar quem é o Espírito Santo, apresentar as formas de ação do Espírito Santo na igreja e demonstrar que dependemos do Espírito Santo. É impossível ser crente e não ser dependente dele, não é isso, Rosimar? Temos muitos saberes escolares aqui que estão disponíveis na lição. E eu quero chamar a atenção para o primeiro, que diz assim: o Espírito Santo é um ser pessoal e atua na igreja hoje, em dia sim, em nome de Jesus, né? Para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Recebemos do Senhor dons especiais para sermos testemunhas dele, instrumentos dele, né, e ferramentas dele na igreja e em todos os lugares que nós formos. Não é isso mesmo, Rosimar? Apresente aí para nós hoje. A paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui com mais dicas pedagógicas, né, para ajudar ainda mais nas suas aulas. E aí, Com como certeza. dica, né, nós temos aqui, hoje eu trouxe duas dicas pedagógicas para vocês. Uma delas seria o método Tempestade de Ideias, que é bem interessante, né, questionar os nossos alunos. Já iniciaria sua aula perguntando quem é o Espírito Santo, né? Qual a ação do Espírito Santo na vida cristã e na vida da igreja? Então, seria bem interessante questionar os nossos alunos e explicar que é na igreja que o cristão aprende, né, a se relacionar com os dons espirituais, né, e receber a capacitação para ser testemunha de Jesus por onde estiver. E vemos aqui que os dons têm dois aspectos centrais, né, para a edificação da igreja, para apontar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. E é evidente, querido professor, que a igreja só consegue testemunhar acerca de Jesus se firmada no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E nós temos uma dinâmica, querido professor, que essa dinâmica é uma dinâmica maravilhosa que você vai precisar apenas, né, de algumas coisas, certo? E o nome dessa dinâmica é o Espírito Santo que habita em nós. Você vai precisar de um copo de vidro transparente, também de uma vela pequena, um prato fundo e água, certo? E aí você vai precisar do fósforo para acender a vela no momento certo. E aí eu vou explicar para vocês agora, professor, como vai ser o passo a passo dessa dinâmica, né? Você vai colocar a vela no centro do prato, certo? Explicar para os seus alunos que a vela ela tem uma representação, né? Que a vida da pessoa que está aquela vela, ela vai representar acesa o Espírito Santo. Então, nós sabemos que quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós somos diferentes, as pessoas nos veem, porque o nosso andar é diferente, as nossas ações é diferente, o nosso pensar, o nosso agir. Então, É querido verdade. professor, aquele fogo aceso é o Espírito Santo em nós, né? Então, você vai pegar o prato, colocar um pouquinho de água no prato, colocar a vela ali, né? E a água, a água, ela vai representar o mundo, né? Nós vemos aí as dificuldades que os pré-adolescentes passam, né?
que os irmãos passam, né? As dificuldades, as lutas, né, que nós enfrentamos. E aí você vai E, convidar, professor, um aluno para vir acender aquela vela e pedir que eles observem, né, aquela vela acesa. E eles vão entender que aquela vela, sempre quando vocês forem fazer qualquer dinâmica como essa, é muito importante que os alunos participem, né? Então, eles vão já identificar que a vela representa o Espírito Santo. E agora eles vão ver na prática aquela vela acesa, né? Então, explicar a eles que enquanto a chama estiver acesa, representa que o Espírito Santo, conforme eu já havia dito, está atuando, né? E a pessoa está ali firme, está ali centrada no poder do Espírito Santo. E aí, por último, para finalizar a nossa dinâmica e reflexão, você vai pegar aquele copo de vidro e vai tampar aquela vela. E você vai ver que o oxigênio ali vai acabar, aquela vela vai apagar. Então, nós vamos mostrar para os nossos alunos que no momento que aquela vela apaga, né, são coisas que nós deixamos muitas vezes, né, a chama ela vai consumir, vocês vão observar que vai apagar, né? Então a água ela vai ser sugada para dentro do corpo, né? E ali nós vamos falar para os nossos alunos, querido professor, que assim são as dificuldades e que nós devemos estar sempre buscando, né, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que assim não possa apagar aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que o pecado, né, as coisas, muitas vezes, os pensamentos, coisas que nos afastam de Deus, temos que orientar os nossos pré-adolescentes sobre a questão das amizades. Então, querido professor, coisas que venham aí fazer com que nós venhamos a perder aquela comunhão, né, com o Espírito Santo de Deus. Então, querido professor, que essa dinâmica possa fazer você refletir, e nós vemos aqui nos saberes, né, escolares, dois que dizemos assim: quando aceitamos a Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo. Então, quando nós somos templo do Espírito Santo, nós andamos diferente, nós falamos diferente, nós não somos mais como nós éramos, né? Então, como eu frisei aqui, nós somos diferentes. Que Deus abençoe. amém. Que maravilha de dica é essa, viu, Rose? Essa aí desse processo químico, né, que acontece É, quando a vela se apaga e aí a água é sugada para dentro do copo, vai fazer sucesso, viu? Porque vai chamar a atenção, porque eles são bem curiosos, né? Isso. Mas, assim, é uma coisa que eu verdade. queria trazer para a, a aula nesse momento, né, é aqui no saber escolar. Número 3 diz assim: os dons espirituais são capacitações sobrenaturais distribuídas pelo Espírito Santo. Né? Lá em 1 Coríntios, que é o texto, né, da, que é base da lição, a partir do verso, do verso 1 até o verso 11, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui exatamente para o verso 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro pela operação de maravilhas, e outro a profecia, e outro o dom de discernir, de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. E isso é maravilhoso, porque é a multiforme sabedoria, né, de Deus que distribui esses dons de forma organizada e plena, para que o Senhor derrame poder sobre a sua igreja. Mas aí, como é que nós poderíamos trazer, né, de forma mais prática para os alunos essa representação? E aí eu pensei na dinâmica do presente, que é uma dinâmica também, né, mas rapidinho a gente consegue fazer. Inclusive, essa dinâmica pode ser feita para encerrar a aula, né?
porque no último tópico da lição fala, né, aqui dos dons, né, de forma mais específica, a finalidade e distribuição dos dons espirituais. Né? Os dons espirituais não podem ser aprendidos ou desenvolvidos por nós, pois são manifestações sobrenaturais, são presentes de Deus para nós. E aí eu pensei na dinâmica do presente, essa dinâmica vai aí com o textinho base junto com o vídeo, né? Já foi encaminhado aí junto com o vídeo o texto dessa dinâmica, porque ela tem alguns passos. Você vai pegar um presente, de preferência de um presente que possa ser distribuído para todo mundo no final. Uma caixa de bombom é um bom exemplo, dependendo do número de alunos que você tenha. Senão, você tem que ter um saco, né? Uma caixinha. Então, vai depender da quantidade de alunos que você tenha. Se for até 20, uma caixinha, eu acho que já resolve. Tem bala bem bonito, deixa bem atrativo, leva para a sala de aula, juntamente com o texto da dinâmica, que tem alguns passos. E aí você vai passando nesse presente, primeiro faz um sorteio, coloca lá, faz aquele suspense, coloca o nome de todo mundo, e você começa sorteando uma pessoa. E a partir dessa pessoa, né, a dinâmica vai se desenvolver. Você começa pelo mais alegre, né? A primeira pessoa que recebeu o presente, depois ela vai escolher a pessoa mais alegre para entregar o presente, depois o mais inteligente, depois a pessoa que mais tem paz, a pessoa mais pacífica, o mais amigo, depois a pessoa mais dinâmica, o mais solidário, o mais elegante, por fim, a pessoa que demonstra ter mais fé. Isso seria interessante você ir resumindo de acordo, né, com a quantidade de alunos que você tem. Se você tem muitos alunos, você faz toda a dinâmica, se não, você dá aquela resumida, aí vai depender, de fato, do planejamento do professor. O professor se planeja em nome de Jesus. Né? É, vamos concluir com a pessoa que tem mais fé. E aí, ao final dessa dinâmica, né, é possível você trazer essa reflexão. É que aquele presente, né, esse presente que está sendo passado para todos, né, que estão ali na sala de aula, é o presente de Deus, que ele vai, né, todas essas qualidades são presentes que o Senhor nos dá. São a forma do Senhor é presentear a nossa vida. E essa vocação natural, muitas vezes, ela também será acompanhada de dons espirituais, que também são presentes de Deus para nós. Né? E cada um vai ser abençoado de uma forma, com presentes diferentes. E aí eu gosto da ideia da caixinha de bombom sortidos, né? Porque cada bombom é um bombom diferente. E aí cada pessoa vai receber também um dom diferente. Ou quem sabe até igual, mas que tudo seja para a edificação da igreja. E o Senhor não escolhe, né, pela cara. Ele vai escolher aqueles que estão aptos a desenvolver, a carregar aquele dom e usá-lo, né, da melhor forma, e sendo usado por Deus também como instrumento de Deus, né, como instrumento de Deus para a igreja. E isso é maravilhoso, né? Então, e aí, ao final da dinâmica, o último aluno que recebe o presente, ele abre o presente e distribui para os seus colegas na sala de aula. E aí, quem sabe, até se a caixinha de bombom dá para dar 2, 3 bombons para cada um, né? Quem sabe? Porque a gente sabe que a gente não carrega só um dom. Às vezes a gente carrega um e às vezes a gente carrega todos, né? E aí, como diz, né, o apóstolo Paulo, o importante, né, é você ter amor para administrar esses dons da melhor forma. Então, a melhor forma de concluir essa lição é compartilhando, dizendo aos nossos, né, alunos, e cada um dizendo ao outro: você é importante, você também tem um dom, você também recebe um presente do Senhor.
né? E essa aula vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? E aí vamos partindo agora para o finalzinho da nossa aula, né? Rosimar, com as suas considerações finais, em nome de Jesus. Graças a Deus, professor. Eu queria muito estar nessa aula, viu? Não Eu é? Uma imagino maravilha. a alegria, Eu amo a a dinâmica do alegria. presente. Imagina a alegria dos alunos, né? Eu tenho dom, eu tenho 3 dons querendo ganhar os bombons, né? Vai ser uma benção, Aham. mas é assim mesmo, querido professor, porque são esses estímulos, né, que nós trabalhamos com os nossos pré-adolescentes. Então, que Deus abençoe, eu agradeço por este prazer de estar aqui contribuindo com essa dica pedagógica. Amém. Concluindo a nossa aula, Rosa, olha, essa conclusão da lição é maravilhosa. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a sua voz. Ele é o nosso consolador e amigo. Que esse consolador e amigo esteja com você, professor, durante toda essa semana, enquanto você está lá Verdade. planejando a sua aula, estudando, orando e jejuando pelos seus alunos, né? Para que tudo corra plenamente bem, em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado na sua aula, né? E esses alunos saiam lá cheios do poder de Deus, em nome de Jesus, eu creio. Amém, graças a Deus. Amém. Muito obrigada por mais uma aula, por mais uma oportunidade, pela confiança de mais uma oportunidade de estar com você, querido professor e professora, com você, aluno que nos acompanha, em nome de Jesus, né? E aqui nós nos despedimos nesse caminhando para esse finalzinho do trimestre. Amém?